Olá pessoal, vamos falar de mais algumas propriedades de logaritmo. Na aula de ontem eu falei com vocês sobre 5 propriedades e na aula de hoje eu vou falar de 3 propriedades, ok? E lembrando, né, falei isso no vídeo de ontem, propriedade, pessoal, serve para facilitar o seu cálculo, tá? Então, o importante é você entender a aplicação, onde você vai aplicar a propriedade. Eu vou também deixar um vídeo de demonstração para aqueles alunos que gostam de entender de onde vem a fórmula, tá certo? Tá? Mas o mais importante é você bater o olho na questão e saber como que você vai aplicar tal propriedade, tá certo? Então, olha só, quem assistiu também no vídeo de ontem, a parte da história dos logaritmos, viu que tinha um trecho que falava de fazer cálculos, né, de somas, de multiplicação usando somas, cálculos de divisão usando subtração. Então, o momento de vocês entenderem essa ideia é aqui agora com essas propriedades, tá ok? Para não ficar também repetitivo, todas essas propriedades, né, elas só acontecem de acordo com a condição de existência, ou seja, A, B e C tem que ser números reais positivos, e além disso, a minha base tem que ser diferente de 1, tá? Para não ficar repetindo toda hora. Então, sempre é garantido que a propriedade é válida se o logaritmo existe diante das condições, tá certo? Primeira propriedade. Log de A vezes C na base B é igual a log de A na base B mais log de C na base B, ok? Olha só, pessoal, na primeira parte aqui, o que a gente percebe? Que você tem um produto, o produto de A vezes C. E o que aconteceu? Esse A e o C virou, na verdade, a soma de dois logs, né? É o log de A na base B mais log de C na base B. Tá certo? Então, você tinha uma multiplicação e acabou transformando numa adição. Tá certo? Então, é dessa forma. Se você perceber que seu cálculo você tem uma multiplicação ali dentro, então essa multiplicação você vai transformar em soma. Vamos entender como funciona. Exemplo, log de 25 vezes 625 na base 5. Possivelmente alguém deve ter pensado, multiplica, depois fatora e depois transforma em soma. Não precisa você multiplicar, não, tá? Se já é um produto, já vai virar uma soma. Então, vai ficar assim, log de 25 na base 5 mais log de 625 na base 5. Eu tenho dois fatores aqui e eu transformei esses dois fatores em duas somas. Números altos, pessoal, sempre fatora para facilitar a sua vida, tá? Então, aqui a gente tem log de 5 ao quadrado na base 5, mais log de 5 elevado à quarta, já fatorando 625, na base 5. Tudo bem? Feito isso, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aplicar as propriedades. Eu vou colocar aqui nesse canto aqui, tá? Assim, eu acho que vocês já pegaram a ideia de dividir os expoentes, mas para frisar as propriedades, eu vou fazer usando a propriedade, tá certo? Esse expoente, de acordo com a propriedade, ele cai aqui na frente, então vai virar log de 5 na base 5, mais, vou afastar isso aqui para cá, mais log, o 4, ó, que é expoente, ele vai cair lá na frente. Então, ficou 4 log de 5 na base 5. Confere? Também, pela propriedade, esse log de 5 na 5 é 1. Esse log de 5 na 5 também é 1. Então, concluindo o cálculo, a gente tem 2 mais 4, que deu 6. Ok? Então, é dessa maneira que vocês vão fazer. Quem gostou da ideia de dividir o expoente, já enxergava isso aqui, ó. Olha só. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 1, 4. Mas é bom estar dominando todas as propriedades. Nessa letra B, pessoal, a gente não tem o produto formado. Na letra A, está bem evidente 25 vezes 625. Mas aqui não. Então, o que você faz? Transforma numa multiplicação. Então, você vai escrever que isso aqui é a mesma coisa que log de 5 vezes 100.
Na verdade, eu já vou colocar ao quadrado, porque eu sei que vai ter que fatorar. Confere? Log do produto vira log da soma. Então, virou log de 5 na base 10. Não precisa escrever o 10, de acordo com a aula de ontem. E aqui vai virar log de 10 ao quadrado, também na base 10. Esse log de 5, pessoal, na base 10, a gente não tem nenhuma referência dele, a gente só consegue na calculadora. Se o enunciado da questão não te traz o valor, você repete, tá certo? Repete esse valor, log de 5. Esse expoente vai cair aqui na frente e virou log de 10 na base 10, que de acordo com a propriedade vai ser 1. Professor, e como é que a gente fecha esse cálculo? Você vai escrever log de 5 mais 2. E aí, fechou a questão. Muito fácil, muito fácil. Próxima propriedade. Na próxima propriedade, a gente vai trabalhar com o log da divisão. E o log da divisão, pessoal, vai virar o quê? Subtração. Então, a mesma maneira que a gente fez agora há pouco, em vez de virar uma soma, vai virar uma subtração. Então, log de A dividido por C na base B é igual a log de A na B menos log de C na B. Aplicação. Vamos entender como faz o cálculo, então. Aqui, você tem 25 dividido por 5. Claro que 25 dividido por 5 dá 5. Já está evidente aqui, vocês fizeram já de cabeça esse log dá 1. Mas eu quero aplicar a propriedade para vocês entenderem, tá certo? Então, aqui eu tenho um quociente. Esse quociente vai virar subtração. Então, eu vou escrever log de 25 na base 5, menos log de 5 na base 5. Você já sabe que número alto fatora, né? E o ideal é sempre deixar na mesma base, tá certo? Esse log de 5 na base 5 dá 1. Esse expoente vai cair lá na frente. Então, ficou 2 log de 5 na 5, menos 1. Esse log de 5 na 5, você já sabe que é 1 por propriedade. Logo, eu tenho 2 menos 1, que é 1. Ah, professora, mas deu muita volta. Eu posso fazer, então, log de 5 na 5? Claro que pode, pessoal. Estou explicando para vocês entenderem a propriedade. Tranquilo? Vamos lá, próximo. Letra B. Log de 64 dividido por 4 na base 2. De novo, 64 dá para dividir por 4, mas eu vou aplicar a propriedade. Toda vez que você vê uma divisão, divisão vai virar subtração. Então, vai virar log de 64 na 2 menos log de 4 na base 2. Deixa tudo na mesma base para facilitar a sua vida. Fatorando 64 é a mesma coisa que 2 à sexta na base 2, menos fatorando 4, 2 elevado ao quadrado, também na base 2, ok? Então, se eu quero aplicar a propriedade, o que acontece com esse 6? Ele cai aqui na frente, então virou 6 log de 2 na 2, menos, aplicando a propriedade, o 2 cai aqui na frente, log de 2 na 2, confere? Log de 2 na 2, vocês já sabem que é quanto? 1. Aqui, 1. E aí, eu fiquei com 6 menos 2, que é 4. E é claro que aqui em cima, se eu tivesse feito direto também, né? Daria isso, olha só. Log 64 dividido por 4 é 16. E até usando a definição, vou fazer até diferente, ó. Usando a definição. Aí vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 16. 2 elevado a x é igual a 2 a quarta. Logo, x é 4. Então, eu apliquei a definição para vocês, para ficar claro o que vocês têm que fazer. Tranquilo? Última propriedade. Mas lembrando que eu vou colocar questão contextualizada no próximo vídeo, tá certo? A última propriedade, pessoal, é a que eu acho mais legal. Por quê? Porque ela vai ser usada quando a questão está com a base diferente. Como assim? Às vezes, o dado da questão está, por exemplo, na base 3. Você quer resolver uma questão que está na base 3. Só que o desenvolvimento está numa base diferente de 3. Então, você tem que fazer o quê? A mudança de base. Se não fizer a mudança de base, não tem como resolver a questão. Eu falei ontem no vídeo também que nossa calculadora
né? Se vocês pegarem a calculadora científica, ela trabalha com log na base 10, que é a base mais fácil de trabalhar, tá? Então, nem sempre as questões, principalmente contextualizadas, vai vir com a base certinha. Então, você tem que usar a mudança de base, tá certo? E, claro, respeitando as condições de existência. Como que funciona? Log de A na base B. Observa que eu estou aqui na base B. Mas, por algum motivo, você quer mudar para a base K. Por algum motivo. Então, vai ficar assim. Log de A na base que você quer, que é o K, dividido por log de B na base que você quer, que é o K. Claro que com números eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, vamos ver com números como funciona. Como que eu calculo log de 81 na base 27? Claro que o ideal é deixar numa base conhecida, que é mais fácil. 81 e 27 tem tudo a ver com 3, porque eles são múltiplos, né, de 3. Então, eu vou mudar esse log que está na base 27, vou mudar para a base 3. Claro que eu poderia mudar para qualquer outra base, tá? Então, estou só aplicando a propriedade. Então, ficaria assim. Log, vou mudar a caneta aqui. Log de 81, que é o logaritmando. Primeiro, sempre o logaritmando. Na base que você quer. Eu quero na base 3. Dividido pelo log da base que você já tem. Só que agora você vai reescrever na base que você quer. Então, log de 81 na base que eu quero, dividido pelo log de 27 na base que eu quero. Feito isso, pessoal, só resolver. Então, ficou aqui, ó, log 81 é a mesma coisa que 3 à quarta, ok? Dividido por log 27 é a mesma coisa que 3 à terceira. Tudo isso na base 3, ok? Esse log aqui ficou, então, vou colocar aqui embaixo. 4 dividido por 1, ficou 4. Vou colocar aqui, ficou 4. E 3 dividido por 1, 3. Então, esse logaritmo é a mesma coisa que 4 terços, ok? E aí, eu quero deixar aí, se você quiser, pausa o vídeo agora e tenta fazer usando a definição, para você descobrir que dá esse valor também, ok? Mais um agora. Quero mudar esse log aqui, B. Log de 16 na base 32. 16 e 32 tem tudo a ver com a base 2, já que são múltiplos de 2. Então, vou mudar para a base 2, ok? Então, presta atenção. Primeiro é o log do logaritmando na base que você quer, dividido pelo log da base na base que você quer. Professor, mas você disse que poderia mudar para qualquer outra base. Pessoal, pode, tá? Aqui é porque a gente quer chegar até o cálculo final. Mas se eu possivelmente colocasse esse cálculo aqui, mudasse para a base 5, eu ia ter só uma representação do log, eu não teria um valor numérico como resposta, tá certo? Feito isso, só desenvolver o cálculo. Então, eu tenho log de 2 elevado à quarta na base 2, dividido por log de 2 elevado a 5, também na base 2. Confere? E aqui a gente já sabe que esse log da parte do numerador vai dar 2, e da parte do denominador vai dar 5. Né? Eu dividi os expoentes. Tranquilo? Professora, faz mudando, usando as propriedades. Vamos lá, fazendo a propriedade aqui. Olha só. Só aqui é suficiente. Então, eu fiz a mudança de base. Vou pegar esse expoente e jogar lá na frente. Aí, ficou 4 log de 2 na 2. Dividido. Pega o expoente, joga lá na frente. Log de 2 na 2. Como esse log dá 1 e esse log dá 1, a gente chega à conclusão que é 4/5. Tudo bem, pessoal? Próximo vídeo, eu vou fazer mais questões e questões contextualizadas usando essas propriedades. Não sai daí.